Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira, 19 de maio de 2020. Continuamos no confinamento dos homens, mas sempre na liberdade do Espírito. Essa deve ser a mensagem, esse deve ser o sentimento que deve estar no nosso coração nesses dias. São dias difíceis, são dias complicados, porém nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. Pessoal, terça-feira é sempre dia de falarmos de declaração de fé. Declaração de fé é um documento que nós redigimos onde nós procuramos ressaltar as principais doutrinas a quais nós cremos, principais doutrinas que encontramos nas Escrituras que vão, em grande medida, nos ajudar a interpretar o dia a dia, nos ajudar a interagir com o nosso dia a dia. Nós estamos falando do 7º artigo, que é quando a gente fala sobre igreja, que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, eclesiologia é um assunto que eu gosto de estudar, e nós estamos já no inciso 3º. Nós vimos no primeiro inciso que a igreja é a congregação local de pessoas regeneradas e batizadas. Nesse sentido é que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Então, inicialmente, dissemos que a igreja é essa congregação local de pessoas batizadas e regeneradas. E na semana passada, nós dissemos que tais congregações elas são constituídas pela livre vontade das pessoas com finalidade de prestar culto, observar as ordenanças de Jesus, meditar nos ensinamentos da Bíblia para edificação mútua e para propagação do Evangelho. Ou seja, vimos aqui 5 objetivos, 5 propósitos para a igreja local. Hoje, nesse inciso 3º, nós vamos falar: as igrejas neotestamentárias são autônomas, têm governo democrático, praticam a disciplina e se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pela palavra de Deus, sobre a orientação do Espírito Santo. Então, o que estamos afirmando aqui basicamente é: as igrejas do Novo Testamento têm autonomia para decidir os seus rumos. Também declaramos aqui que as igrejas do Novo Testamento ela tem governo democrático, ou seja, não é só uma pessoa que governa. Então, uma igreja governada por uma só pessoa está ferindo o princípio do Novo Testamento. As igrejas do Novo Testamento devem ser governadas por um conjunto democrático, um conjunto de pessoas. No nosso caso, nós temos o nosso conselho eclesial, formado pelos presbíteros da igreja, mais os diáconos eleitos pela própria congregação. Aí, o nosso inciso vai dar sequência dizendo o seguinte: praticam a disciplina, e talvez esse seja o ponto mais polêmico desse texto, e nós vamos daqui a pouco ler um texto que vai nos ajudar a entender isso. Praticam a disciplina e se regem em todas as questões espirituais e doutrinárias exclusivamente pela palavra de Deus, lembrando que a palavra de Deus aqui é a Bíblia, e sobre a orientação do Espírito Santo. Então, para finalizar, dissemos que as igrejas neotestamentárias precisam praticar a disciplina, e segundo, elas vão ser regidas em suas doutrinas pela palavra de Deus sobre a orientação do Espírito Santo. Pastor, qual texto temos aí? Mateus capítulo 18, versículo de 15 a 20. São palavras do próprio Cristo, eu não vou ter como explicar muito sobre cada texto. Eu só quero destacar que você vai entender hoje que muitos textos que nós aplicamos de forma errada. Então vamos lá. Mateus 18, a partir do versículo 15 diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então, o que Jesus está dizendo aqui é: se alguém pecar contra você, ou se você pecar contra alguém, a tarefa inicial é: vá até o irmão e tente convencê-lo de que ele errou. Se o irmão não aceitar que ele errou, ou se efetivamente ele se revoltar contra isso, chama mais uma testemunha e vai até ele. Se ainda assim ele continuar impenitente, você deve levar o caso para a igreja.
E aí sim a igreja vai aplicar a disciplina necessária naquele indivíduo, que pode chegar ao ponto até de excluir ele da comunhão, como foi o caso aqui desse homem que Jesus narra, considera o gentio e publicano, ou seja, considera ele fora da comunhão dos santos. Então, esse é o texto que Jesus nos deixa para exemplificar tudo o que falamos. Então, a igreja local tem autonomia para decidir quem vai continuar e quem vai sair. A igreja local, ela tem autonomia também, ela é um governo democrático, a formação desse governo, dessa igreja a partir disso, e praticam a disciplina. Como o nosso tempo já está esgotando, eu só queria finalizar lendo o restante do texto, porque aqui não tem muito a ver com o nosso ensino efetivamente, mas vai te ajudar a entender que Jesus está falando 3 textos aqui muito importantes que nós usamos muitas vezes fora do contexto. O contexto aqui é disciplina eclesiástica. O que Jesus diz? Versículo de número 17, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligados na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligados na terra terá sido desligado do céu. Ele está se referindo à disciplina eclesiástica, mas não para aí. Em verdade também vos digo que, se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir, ser-lhe-á concedido por meu Pai que estás no céu. Mais uma vez, o texto mal interpretado, Jesus está falando sobre disciplina eclesiástica. E por último ele fala: porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui falando de uma reunião que provavelmente é uma assembleia da igreja, onde vai decidir a exclusão de um indivíduo. E Jesus diz: quando essa igreja estiver reunida para disciplinar alguém, eu estou no meio dela. Então isso é muito importante, é interessante você entender esse texto. Se você tiver qualquer outra dúvida, pode me mandar, que eu estarei à disposição para te ajudar, tá bom? Deus abençoe, ótima terça-feira para todos.